Vamos lá, meus amigos, é osso, hein? Começar o Brasileirão perdendo por Fortaleza por 2-0. Vamos para o nosso pós-jogo. Fiz as minhas anotações do que eu enxerguei, então assista ao vídeo até o final. Tem bastante coisa do que eu vi nessa partida, defeitos, problemas. O que mais me assusta e que torna insustentável a permanência do Mano Menezes no comando do Fluminense é o camarada ter 13 dias de data FIFA. Foram 2 semanas sem jogo, 13 dias, sem contar as dispensas, né, as folgas que o Fluminense dá. Vou tratar o Mário como CEO, tá? Ironicamente, vou tratar o Mário como CEO. Principalmente reforçando que ele contratou o René para a lateral esquerda, aquela avenida pelo lado esquerdo, e o Freitas, que foi a pior atuação de um zagueiro com a camisa do Fluminense, depois daquela atuação do Alê naquela semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Santos em 1995. Nunca vi um zagueiro atuar tão mal com a camisa do Fluminense como eu vi o Freitas atuar hoje. Foi buscar lá no Peru, acho que custou 20 milhões de reais, e o René trouxe lá do Internacional em baixa. Marinho brincou na ponta direita em cima desses jogadores. A saída de bola do Fluminense é horrorosa, até o Thiago Silva errou. Isso aqui que é o ponto que faz com que o Mano Menezes não pode mais permanecer como técnico do Fluminense. Ele está desde a temporada passada, desde 2024. Que livrou o Fluminense do rebaixamento, com o Fluminense jogando mal. Vamos para a temporada 2025. O Fluminense com problemas claros, identificados até pelo próprio treinador na coletiva. Nós erramos muito, nós estamos com dificuldade. Ele apontou os defeitos ali, reconhecendo que precisava melhorar. Acabou o Campeonato Estadual. Depois do Campeonato Estadual, o Fortaleza perdeu para o Ceará o estadual, jogou no meio de semana com o CRB e perdeu para o CRB. O Fortaleza vindo de crise, pedindo cabeça do Vojvoda, o Fortaleza muito mal. Mas encontrou um adversário ideal para levantar o Fortaleza. Eu já vinha falando da dificuldade que o Fluminense tem de fazer essa bola se manter no meio de campo. Aí pode ser o Arias, pode ser o Lima, pode ser qual jogador ali no meio de campo, a bola não passa pelo meio. Essa bola não é carimbada no meio de campo do Fluminense. O Fluminense tem dificuldade de construir o jogo vindo de trás. E com uma saída de bola muito ruim. O Freitas teve a pior atuação que eu me lembro de um zagueiro com a camisa do Fluminense. Quando falavam para mim, a pior atuação de um zagueiro com a camisa do Fluminense, eu lembrava do Alê naquela semifinal contra o Santos lá no Pacaembu. Alê, um grandalhão que jogava na zaga do Fluminense em 1995. Semifinal do Campeonato Brasileiro, jogava o Renato Gaúcho, ele entregou aquela semifinal para o Santos. Freitas errou praticamente tudo. Atuação, como é que o CEO, Mário, vou usar o termo CEO de forma irônica, contrata um zagueiro do Peru, na Liga Peruana, traz para o Fluminense com essa qualidade para vestir a camisa do Fluminense. Como é que o Mário, CEO, contrata o René embaixo, em final de carreira, lá do Internacional, jogando mal, e traz para ser titular da lateral esquerda do Fluminense? Marinho brincou na ponta direita. Marinho brincou, tava uma avenida pelo lado esquerdo. E olha que quase essa dupla de alas, de lateral, de zagueiro e lateral esquerdo, jogaram no Fla-Flu. O Freitas só não jogou o jogo final porque ele foi expulso numa discussão que ele teve lá com o Luiz Araújo, sei lá o nome do cidadão, atacante do Flamengo. Ele foi expulso praticamente no vestiário. Senão a zaga do jogo final seria o René e Freitas pelo lado esquerdo. Meu Deus! O Flamengo daria uma goleada histórica. O jogo do Fortaleza foi tudo nas costas do René, que não tem condições de jogar no Internacional, não tem condições de jogar no Fluminense com a idade que ele tem, com a qualidade que ele joga, pô. E que scout é esse do CEO Mário que contratou um zagueiro como esse, que é o Freitas? Joga Inácio, joga o Freitas, é a mesma coisa. O Inácio, nos 2 Fla-Flus, foi muito mal. Foi péssimo. Agora vem o Freitas como titular. O Freitas vai mal também. Quem vai jogar ali do lado do Thiago Silva? Pior que parece até que está contaminando o Thiago Silva. O Thiago Silva também errou um lance ou outro. Dá pena.
Foi contratado pelo homem que quer ser CEO do Fluminense, Mário Bittencourt. A bola não passa pelo meio de campo, o Fluminense teve 12 finalizações. Olha só como o Fluminense está mal. O Fluminense teve 12 finalizações e nenhum chute foi na direção do goleiro. O goleiro do Fortaleza não fez uma defesa. E olha que no segundo tempo o Fluminense pressionou, adiantou linhas. Coisas que o Fluminense precisa fazer em todos os jogos, precisava fazer nos jogos contra o Flamengo e não fez. E só foi fazer isso contra o Fortaleza porque o Fortaleza deu a bola para o Fluminense no segundo tempo. Recuou, baixou as linhas e falou, vem. Apostando em algum contra-ataque. Para quê? Tá 2-0. Eles foram para o intervalo com 2-0. Então o Fortaleza recuou as linhas e chamou o Fluminense. Mesmo assim, quase com 64% de posse de bola no segundo tempo, o Fluminense não fez um arremate na direção do gol. Dificuldade na saída de bola, creio eu, identificadas pelo Mano Menezes. O Fluminense sai muito mal essa jogada do setor defensivo, coisa que era melhor com outros treinadores, com o Mano Menezes acabou. A bola não passa pelos volantes, não chega no meia armador e muito menos chega no ataque. O Fluminense, quando consegue alguma chance, algum chute para fora, é a ligação direta, jogadas individuais, bolas esticadas na linha de fundo, jogador chegando na diagonal. Essa bola não é... O meio de campo, resumindo, o meio de campo do Fluminense é inexistente. Não existe meio de campo no Fluminense. E não tem como ganhar jogo assim. E eu já falei em outros vídeos. O Fluminense precisa corrigir, precisa preencher esse meio de campo, precisa colocar mais um volante, mais um meia, ou Lescano, ou Bernal. Acabar com esse negócio de 4-3-3. Não tem como o Fluminense jogar com nenhum time no Campeonato Brasileiro com esse esquema 4-3-3. Não existe. O Fluminense não vai ganhar de ninguém com 4-3-3. Com Martinelli, com Hércules, com Lima, ou Martinelli, Hércules e Arias no meio de campo, como começou o jogo. Não vai ganhar de ninguém assim. O Fluminense precisa preencher o meio de campo. O Fluminense precisa propor o jogo. O Fluminense precisa ter a bola no meio de campo. Se o Ganso voltar, mesmo mantendo o retorno do Ganso na segunda rodada contra o Bragantino, mantendo esse 4-3-3, o Ganso vai ter dificuldade também. O Ganso também não vai jogar num 4-3-3 como esse. Não dá, acabou. Funcionou lá com o Fernando Diniz em 2023. Lá em 2023 também, quando o adversário entendia o sistema tático do Fluminense e fazia pressão alta no campo do Fluminense, como o Fortaleza fez no primeiro tempo, e o primeiro tempo do Fluminense foi ridículo, de passar vergonha. Mas tomou um gol com 3 minutos. Com 3 minutos o Fluminense já estava tomando gol. Porque o Fortaleza pressionou o Fluminense quando era preciso pressionar. Pressionou desde o primeiro minuto, coisa que o Fluminense não faz. O Fluminense não adianta as linhas, o Fluminense não é um time agressivo, o Fluminense não marca alto. Mas o Fortaleza fez, o Flamengo fez no estadual. E aí é fácil de furar o Fluminense. Um lateral esquerdo ruim, um setor de defesa que sai mal o jogo, o goleiro não sabe jogar com o pé, o zagueiro é um perna de pau, que é o tal do Freitas, o lateral esquerdo marca mal. Essa bola chega nos volantes com que qualidade? Aí você faz o quê? Você adianta as linhas. E todo mundo sabe como o Fluminense joga. E o Fluminense vai ter dificuldade nessa saída de bola. Não dá para insistir, para persistir, para teimar jogando no 4-3-3. O Fluminense tem que pensar o jogo a partir do meio de campo. Com esse meio de campo esvaziado, com essas jogadas desses volantes, pensando em Lima como armador de jogo, tirando o Arias da melhor posição dele para colocar ele no meio de campo para ser anulado pelo meio de campo do Fortaleza, vai ganhar de quem no Campeonato Brasileiro? E outra coisa que eu estava começando a falar lá no início desse vídeo, que eu vou trazer aqui de volta. O Mano Menezes teve 13 dias para corrigir esses defeitos, que não começaram agora. Vem desde a temporada passada, ele sabe muito bem. A dificuldade na saída de bola, a dificuldade na construção das jogadas no meio de campo, e ele não corrigiu em 13 dias. E ele ainda escalou o time errado, assumido por ele próprio, saiu da boca dele. Falei, e quando ele tirou o Serna aos 13 minutos do primeiro tempo, fazendo o cara passar um constrangimento,
cara quase chorou no banco de reserva, foi consolado pelos colegas ali no banco de reserva. Ele chegou pro Serna e falou: eu errei. O camarada teve 13 dias para estudar o Fortaleza, saber como o Fortaleza joga, para corrigir, não só estudar o Fortaleza, corrigir os erros do time dele, do nosso time. E ele em 13 dias ficou fazendo o quê no centro de treinamento Carlos Castilho com esse grupo de jogadores? Para chegar no dia do jogo, escalar Martinelli, Hércules e Arias no meio de campo. 3 jogadores no meio de campo. Para depois corrigir, eu errei, e vai e coloca Lima no lugar do Serna. Tirou um ponto esquerdo e colocou o Lima. Mas preencheu o meio de campo? Não, ele continuou errando. Ele fala pro Serna que errou, admite que errou, mas ele se manteve no erro. Ele trocou 6 por meia dúzia. Ele só pegou o Arias, jogou o Arias na ponta e botou o Lima no meio de campo, quando o problema maior não era esse. O problema maior era o preenchimento no meio de campo. Ele não, eu errei porque eu botei o Serna de ponta direita. Não está longe disso. O problema está nas peças que são colocadas no meio de campo. O jogo que não é pensado. O problema está em 13 dias e você não corrigiu os defeitos. O problema é você ficar uma data FIFA inteira e o time mal treinado, desorganizado, um time pau mole. Cara, o Fluminense ficou com 64% de posse de bola no segundo tempo, que o Fortaleza entregou a bola para o Fluminense não conseguiu dar um chute na direção do gol. E o que o Mano Menezes ainda faz no Fluminense? O que o Mano Menezes fez durante toda essa data FIFA? Aí você é obrigado a aturar um treinador que, quando fica no Maracanã ou onde for, fica virando para arquibancada, dando trela para torcedor, fazendo brincadeirinha, sorrindo. O Mano Menezes, ele brigou com o Thiago Silva dentro de campo. O Thiago Silva reclamou com ele que o time precisava jogar, ele bateu boca com o Thiago Silva. Tirou o garoto com 13 minutos de dentro de campo, errou na escalação, admitiu que errou. Não dá, irmão, você estudar 13 dias para uma prova direto e você chegar e tirar nota baixa. Aí colocou o Lescano para jogar, o moleque foi até bem. Gostei da movimentação dele, passe, não sei o que. O garoto com personalidade. Botou o Lavega lá na ponta esquerda, o moleque até praticamente como um ala, ele tirou o lateral esquerdo, o René, para colocar o Lavega por ali, porque o Fluminense estava no abafa, no desespero. O Lavega foi bem, fez cruzamento, fez jogada individual. Os moleques são bons, mas precisa colocar no fogo, como botou agora. É assim, quando estreia o Lavega, o time tá perdendo de 2-0 fora de casa no Castelão. Quando estreia o Lescano, é fora de casa, perdendo de 2-0. Podia ter colocado o Lescano no início do jogo, colocar mais um meia, tirava o Serna, não entraria com o Serna, colocaria o Lescano ao invés do Serna, e começaria o jogo com 4-4-2. Mas não, tem que estar 2-0, perdendo, jogando mal para estrear os garotos. Cara, o Lavega com 18 anos vai fazer milagre. O Lescano também novo, menos de 20 anos, vai fazer milagre. Ah, mas você pedia a escalação deles, pediam para eles estrearem, usar a camisa. Cara, mas é assim? Mostra, sabe o quê? Que o treinador tá perdido, tá desesperado. E transferindo todos esses problemas, principalmente para o CEO, o futuro CEO do Fluminense, se a torcida do Fluminense aprovar essa SAF que eles estão querendo enfiar a goela abaixo do torcedor, é 5 anos de contratações desse nível. Estou me referindo a René e a Freitas. E a contratação do técnico Mano Menezes, sua manutenção, a sua renovação de contrato. Eu não sei se foi, se será demitido. Era para o Mano Menezes, se o Fluminense é um clube sério, tivesse um presidente que entendesse de futebol, o Mano Menezes seria demitido agora no vestiário. Não iria nem para a coletiva. É rua para ele, por incapacidade. Um jogador, porque jogou mal, atuou mal, você pega ele, bota ele no banco de reserva. Você pega ele, bota treinando afastado, empresta. Mas o treinador, errando sucessivamente, é mantido no cargo, tem o seu contrato renovado, enfiado goela abaixo do torcedor.
E olha, fica esperto. E se é capaz do Mano Menezes sair, ainda me vem com o Odair Hellmann pra cima da gente. Porra, aí, e o camarada quer ficar mais 5 anos no cargo, como presidente do clube, com possível renovação por mais 5, e ainda ganhando um salário de uma futura SAF, fazendo esse trabalho, buscando reforço na Liga Peruana. Então ele tá de brincadeira com o torcedor? Mantendo um técnico desse contra a vontade do torcedor, tá cagando, né? Então preocupar o SAF, o cara vai comprar, o cara não vai cagar pro torcedor. Cara, mas vai manter o mesmo modo operante desse clube. Um presidente que caga para a opinião do torcedor. Se o Mário quiser realmente alguma consideração pelo torcedor, ele deveria demitir o Mano Menezes no vestiário. Pela incapacidade dele corrigir os defeitos do time, pela incapacidade dele de ler o jogo, pela incapacidade dele de escalar um time decente para pôr em campo, pela incapacidade dele de corrigir os seus próprios erros e de ser ridículo de chegar a ponto de dizer para um jogador: estou te tirando aos 13 minutos porque eu errei. Porra, caria! Como é que tu erra, cara? Time em crise do Fortaleza. Todo mundo que pegar o Fluminense com essa dificuldade que o Fluminense tem na saída de bola, todo mundo vai fazer linha alta, pressionando a saída dos zagueiros. Cara, só o Thiago Silva tem alguma qualidade ali, sai Inácio a mesma coisa, sai Freitas a mesma coisa, entra Manuel a mesma coisa, entra o Thiago Santos a mesma coisa. É esse CEO que reforçou o elenco de 2024 e reforçou agora o elenco de 2025, que quer ficar mais no Fluminense. Não estou falando de política, eu estou falando de uma realidade. Que esse trabalho quer se perpetuar, esse tipo de trabalho, esse tipo de contratação quer se perpetuar dentro do clube. E nós não podemos permitir isso. Essa cegueira de futebol. Ainda quer falar que os outros não deram 2 treinos na vida. Que, porra, tá de brincadeira. Tomou um gol com 5 minutos, com 3 minutos. Aos 13 tirou o Serna. Cara, inadmissível. Brigou com o Thiago Silva dentro de campo. Brigou com o Marcelo dentro de campo. É assim que ele vai perdendo o vestiário. O Thiago Silva precisa fazer alguma coisa. Mano, brincadeira. Absurdo, absurdo. Tá, é demais pra mim. Espero que nunca mais veja aí o Mano Menezes comandando a equipe do Fluminense. Vai pra seleção, tem vaga lá. Tô indo nessa. Flui!